Esse é um caso sem programação encarnatória, mas entre pessoas que se conheciam. Foi eles que me procuraram. O garoto, né, a mãe dele desceu. A mãe desceu e ela não... Ele queria voltar com a mãe, ele era muito ligado ao espírito da mãe. E a mãe, inclusive, viu, e os mentores também, que seria importante para ele fazer uma encarnação não tão perto, né? Para ele poder, já tinham tido muitas encarnações, para ele poder também desenvolver a independência, porque ele não desenvolvia, e ela não conseguia não mimá-lo demais, estava dando prejuízo ao espírito dele, entendeu? Então ela disse, não, você quer voltar de novo com meu filho, mas dessa vez quem não quer sou eu, porque eu estou melhor, estou com um espírito mais consciente. Ela me contou, a Lu, era muito certo para mim que ele não podia ir comigo de novo, porque eu não conseguia, o nosso amor era muito doentio, não era muito doentio, tudo que ele fazia mesmo de errado eu dava razão, era uma coisa que estava prejudicando o espírito dele. Então eu disse, não, você não vai descer como meu filho. E disse, encarnei. E fui viver a minha trajetória encarnatória. Foi uma encarnação muito difícil, porque eu trazia um sentimento de saudade que eu não sabia o que era. Toda criança, eu tinha uma paixão imensa por criança, principalmente por meninos. Ele tinha sido muito menino nas vidas que nós tivemos, que eu fui mãe dele. Uma fui mãe, outra fui irmã mais velha, e ele nunca tinha sido menina, sempre menino. Então eu podia ver uma criança, eu sonhava que estava grávida, não é? Desde os 10 anos de idade, eu nem menstruava ainda, eu sonhava que eu estava grávida. E era uma saudade, era uma coisa que me apertava o peito, era uma coisa assim impressionante. Tanto que eu casei cedo, não é? Tive filho cedo, enfim. O que foi que esse menino fez? Não ficou nas casas astrais, fugiu. Disseram a ele que iam botar ele para encarnar com ela, que as casas astrais não fez isso, mas que eles iriam fazer, que ele ficasse ali e tal, que eles iriam providenciar isso para ele, né? E ali passou alguns anos e eles disseram, olha, está na hora de você descer. E durante esse período também, ele já era muito mimado, né? Ele recebeu muita influência, assim, de ego mesmo, entendeu? Porque lá eles não trabalham o crescimento das pessoas, não é como as casas astrais, né? Não tem trabalho de autoconhecimento de jeito nenhum. E aí, desceram ele, não foi com ela, foi com a mulher que estava grávida, onde morava perto. E ele não desce com o menino como ele pediu para ele, encarna como uma menina. E já começa a ter uma série de problemas, né? Ele vai crescendo, ele tem uma rejeição com o corpo e começa a ter problemas. A mãe vai ao médico, leva ao psicólogo, o psicólogo ele tem uma alma muito feminina. Os pais também, que ele encarnou, não teve problema com relação a isso, né? E ele foi crescendo, e ele era muito apegado a essa mãe. Ele era grudadíssimo com essa nova mãe. E era grudadíssimo e tal, então ele cresce, ele tem muitos problemas com o corpo. A mãe dele conversou na possibilidade que poderia ser um homossexual, só que ele encarnou como mulher, né? A menina não queria ser homossexual, dizendo, eu não sou homossexual. Eu não sou mulher, eu sou um homem. E aí caminhou, naquela época ainda não se tinha como se tem hoje, né? Que favorece a troca de sexo. E ela começou a ter uma série de problemas, uma série de desequilíbrios, não aceitava o corpo de jeito nenhum. Um dia, ela está com uns 14, 15 anos, a mãe dela descobre que tem uma mulher na rua, morando na mesma rua, que estava fazendo psicologia. Era exatamente a mãe do menino. E resolve conversar com ela. Diz, eu resolvi, não sei porquê. Eu não sei porquê, eu estava assim, aquilo me disse, vai estudar psicologia. Eu já tinha
estudado, feito secretariado na faculdade, mas aquilo começou e eu resolvi estudar psicologia. É verdade. Lá eu tenho um problema com a filha, porque tinha encarnado com mulher, com uma filha que ela não aceita de jeito nenhum, ela se diz que ela não é homossexual, que o problema não é esse, que ela não é mulher, que ela é homem, que ela é homem, que ela é homem. E eu não sei por que eu tive vontade, me falaram que tinha uma vizinha que eu tive vontade de procurar para conversar com você. Ela fez, olha, eu estou aí no 2º ano de psicologia, eu não me sinto apta a isso, mas eu posso encaminhar o caso para um professor, ver uma pessoa, não é? Psicologia ela é uma profissão nova, entendeu? Então estava tudo muito novo, assim, nesse período que a gente está conversando aí, há 60 anos atrás, isso, 50 anos atrás, essa história. Entendeu? E era uma coisa muito nova, não dava, não tinha ainda, né? Era uma coisa nova, nem todo mundo tinha acesso, enfim. Ela, eu posso conseguir. E aí tentou conseguir um professor que era um médico. O médico foi, conversou e fez, olha, ela é um caso muito inexplicável, né, dessa moça. Ela só não quer ser menina, vamos deixar ela, mas não tem nenhum problema de mental, ela estuda, tira boas notas, enfim, né, vamos acompanhar. E nisso há aí o reencontro entre a mãe e essa moça que tinha sido o filho dela em outras vidas. E quando ela sente uma coisa muito forte, e a menina também. E no ato que isso começa a acontecer, a menina fala assim, eu quero que ela seja minha psicóloga. E ela fala, mas eu não posso, eu estou estudando ainda. Eu estou estudando. Ela aí foi ao professor, disse, eu gostei muito da menina, e ela quer que eu faça algum trabalho com ela. Aí o professor dela, que era médico, disse, olha, você vai fazer orientado, você não vai fazer consulta, você não é psicóloga, você não vai fazer psicoterapia, mas existe uma coisa ou outra que eu posso lhe orientar. E aí ela toma aquilo como uma missão dela, ela tem simpatia imensa por essa menina, né? Toma uma simpatia, e ali ela começa a fazer algumas coisas de terapia, ou uma conversa, um desenho, ouvi-la, pelo menos, e a menina começa a melhorar. Para de rejeitar o corpo, né? Aceita o corpo que tem e vai melhorando, mas ela vai se mudar de cidade porque o marido foi transferido. Aqui era mãe. E comunica isso, muito triste, porque se afeiçoou também a mocinha. Disse, olha, eu vou para outra cidade, mas a gente vai continuar se escrevendo. Se você puder ir me visitar, eu te recebo no final de semana, não é para muito longe que eu vou. E aí a menina entrou em desespero, você não vai embora, você não pode ir embora, e acaba matando. Não é? Entra num desequilíbrio imenso e aí acontece uma tragédia lá. Fere a faca, essa que seria a mãe, fere a si mesmo e a medicina não consegue recuperá-las. Chegam no plano espiritual, não é? Aquela mãe consegue ser encaminhada para as casas astrais, para as colônias espirituais, mas a que era o filho, a que era a moça, agora não, vai para o umbral. Quando ele desencarna, também entra numa pseudo-loucura, numa coisa assim, e fica para ele o seguinte, para ela, né, que agora é mulher, que ela tinha sido, a mãe dela tinha matado ela. E ela fica procurando essa mãe que tinha matado, e a mãe, que tinha sido mãe do rapaz em outras vidas, ao chegar no plano espiritual, e se cuidar, e se recuperar, e lembrar da história, né, do filho, e ser informada de que o filho desceu com mulher pelas colônias sombrias, ela vai para o umbral e começa todo um trabalho de resgate com ele, e nesse momento ainda está assim, tentando resgatar, tentando se aproximar, já está conseguindo se aproximar, mas não fala que é mãe, porque na loucura da moça, né, porque agora é moça, ela morreu assassinada pela mãe. E eu conversei com o mentor, disse, mas por que será que deu isso, né?
ele fez, bom, tem um conjunto de coisas aí. Ele encarna, sabendo que vai voltar sim com a mãe, que ele achava que era a mãe, que ia vir com um menino, não é? Ele encarna completamente enganado pelas colônias, vai para o planeta Terra ainda não tinha uma condição de, através da medicina, ajudá-lo mais também, não é? A viver sobre outro corpo também, como já faz hoje a medicina, né? Um outro corpo para ajudar ele a lidar melhor com a realidade. Então, quando ele reencontra a que era a mãe dele, ele começa a melhorar porque uma parte dentro dele sossega. Se ele tivesse melhorado mais ainda, não é, eu tivesse dado tempo dela ir para o interior e continuar, ele ia lidar melhor com o corpo, porque isso já estava começando a acontecer. Porém, a vida da mãe continuou, ela tinha que ir para o interior, o marido foi transferido. E aí veio toda à tona essa loucura provocada por esse engano que as colônias sombrias fizeram na cabeça dela, né? Então tá lá, já está melhor, a informação que eu tive é que já está melhor. Eu escolhi essa história porque acho que tem muita coisa aí, né, gente, para a gente pensar. Tem muitas pessoas que tiveram muitas encarnações seguidas com a única performance sexual. E quando faz uma performance diferente, foi uma encarnação como homem, faz uma encarnação como mulher, tem muita dificuldade mesmo de aceitar o corpo, acha que já dava conta de descer assim, chega aqui não deu conta, né? Não consegue. E eu entendo que tudo precisa ser feito para não se desperdiçar uma vida. Não é? Porque esse caso me ilustrou assim bem forte como foi. E dele ainda, que nem encarnar com um menino, ele nem pediu para encarnar como menina. Olha o caso dele, não é? Então eu fico pensando, eu conheço muitos pais que já têm uma cabeça melhor e têm levado até filhos para poder se cuidar, fazer a cirurgia, se preparar por uma total inadimplência, entendeu? Existe muito, os jornais não falam, mas existe sim. Tem muito acidente que acontece com criança, que não é acidente, que é suicídio. Não é? Consciente ou inconsciente, tem muito. Fala que é acidente, que é acidente, que é acidente. E muitas vezes também relacionado a isso. A criança não se adapta ao corpo. Eu não estou aqui fazendo apologia a nada. Eu estou trazendo um tema para reflexão, como eu sempre faço. Eu escolhi essa por causa do livre-arbítrio, sabe? Por causa do livre-arbítrio. Da gente aprender a respeitar o livre-arbítrio das pessoas. Eu escolhi essa também porque tem muitas professoras mesmo que fazem meus cursos, que fazem iniciação comigo. Tem muito professor, muito psicólogo. E eles falam, Lu, hoje as crianças na escola é tudo cliente. Uma professora não pode chamar atenção, são hipermimadas. Né? As mães não sabem como lidar e é tudo com mimo, com mimo. A criança não erra, quem erra são as professoras. Agora mesmo, no meu grupo de iniciação, eu estou recebendo as pessoas para iniciação presencial. Numa das conversas, muitas professoras colocaram isso para mim. E quando eu vi esse relato, eu trouxe isso por isso também. Olha o mimo aonde vai, né? O que aconteceu de fato com esse espírito aí, que através do inconsciente ele ficou com ódio também dessa mãe, não é? Que não quis encarnar com ele, até para o bem dele, para ele ter independência, mas que não quis, e ele se sentindo mais uma vez abandonado por ela, porque ele iria para o interior. Embora ela falasse que ia manter contato, olha como fica muito quando as almas desenvolvem uma relação de dependência muito forte.